Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do podcast Pode Jor Futebol Clube, uma parceria entre a ACESP, a Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, e o curso de jornalismo da ESPM em São Paulo. Eu sou Anderson Chene e para dividir comigo essa apresentação estou ao lado dele, grandão, agora está sentado aqui, Thiago Bittar, ele que é aluno do terceiro semestre de jornalismo aqui da ESPM. Tudo bom? Tudo bom, Gene? Tranquilo? Bom, hoje é uma tarde mais que especial, né? Estamos aqui com um convidado sensacional, né, para o nosso programa de hoje. Comentarista da Paramount Plus, Paulo Vinícius Coelho, nosso PVC. Boa tarde, PVC, como você tá? Antes aplausos para o PVC, que não é todo dia que nós temos uma presença ilustre de um jornalista tão gabaritado, de fino garbo como o PVC. Gostou dessa, PVC? Fino garbo é bom. É bom. Tudo bem, Xene? Tudo Tudo bem, bom. Thiago? Uma honra estar com vocês aqui. Sabe que minha filha estuda nesse mesmo espaço. Não nesse mesmo espaço, mas nesta mesma instituição. Uma honra, então, né? Jornalismo também, só uma dúvida? Não, ela faz administração com ênfase em marketing. Alguém precisa ganhar dinheiro nessa família. Não, então, por isso que eu falei, vai seguir os caminhos do papai, né, Thiago? Não, deveria, né? Então. Pô, com um talento desse assim vai ser desperdiçado. Ela vai fazer outra coisa com talento. Tomara que ela faça com talento, tomara que ela se dê bem. Com trabalhar certeza. bem, mas enfim, ela tá fazendo outro caminho, trilhando outro caminho, vai ser legal. Com PVC, certeza. vamos começar falando do marketing, né? Sua filha está estudando, a galera estuda, a escola tem uma tradição no marketing. Essa mudança do futebol brasileiro, a gente está discutindo muito dinheiro, né? Das ligas que vão aparecer, mas antes começaram a surgir as arenas, né? A gente pega o Atlético Paranaense no começo dos anos 2000, acho que foi o pioneiro com a Kyocera Arena, e agora é tudo arena. O Atlético vai inaugurar em 2023 esse novo método de diminuir aqueles elefantes brancos gigantescos da época do regime militar e colocar o marketing em ação do torcedor, diminuindo o espaço e privilegiando quem vai ser sócio do clube. Como que você vê esse movimento do futebol? Eu não gosto muito dessa palavra, não, arena. Eu gosto de usar como sinônimo, porque a gente não precisa repetir. Você sabe que arena é areia, no latim, né? Então, quando você vai no Coliseu, em Roma, o Coliseu é o anfiteatro. E a arena é a parte de areia onde ficavam os gladiadores. Você aprende isso no Coliseu. Visitando Roma, você aprende isso. Então, assim, arena, é assim, o Amsterdã Arena criou essa palavra, né, quando foi inaugurado em 96, e essa palavra foi se espalhando para virar Allianz Arena em Munique, para virar Arena da Baixada no velho estádio Joaquim Américo. Eu acho que a grande questão não é a palavra. Eu gosto de usar arena como sinônimo de estádio, porque é a mesma coisa. A questão é o conceito. Hoje, quando você passa na frente do Allianz Parque, é impressionante você perceber que todo dia tem alguma coisa. Então, o Allianz Parque é o único estádio do Brasil hoje que dá lucro. E dá um lucro inferior ao que os administradores gostariam de ter. Deve dar um lucro aproximadamente de R$1 milhão por ano, o que é pouco. Mas dá um estádio que dá lucro. Aí você olha, você passa na frente do Allianz Parque e vê, um dia tem uma convenção de uma empresa, um dia tem um show de rock, um dia tem um jogo do Palmeiras, um dia tem um jogo do feminino, do Palmeiras feminino, um dia tem um evento de videogame, de esportes. E aí você fala, nossa, mas como é que isso aqui funcionava uma vez a cada 10 dias? E como é que o custo de manutenção do estádio que funciona uma vez a cada 10 dias é assustador. Então, acho que o ponto central é o conceito disso. E o conceito de ocupação também do espaço. Porque hoje o Palmeiras tem a maior taxa de ocupação do futebol brasileiro. Ele tem uma média de 36 mil pessoas, 35 mil pessoas, num estádio de 43 mil cadeiras, das quais a polícia só deixa vender 41 mil. O que está errado, né? Porque a polícia recebe para fazer o policiamento nos estádios em São Paulo. Bom, seguindo na mesma pegada da elitização do futebol, né, que é o tema principal do podcast, esse dia saiu uma notícia na Rádio Itatiaia falando sobre os preços das camisas de time aqui no Brasil, né, que São Paulo, Atlético Mineiro, Inter, Cruzeiro, que são os times patrocinados pela Adidas, eles subiram para R$400. É um preço inacessível, assim. Enquanto isso, a gente vê o Fortaleza e o Bahia. Eu particularmente fui até o estádio do Bahia Fonte Nova e conheci.
E é um preço muito inferior por ser uma marca própria, muito mais acessível para o torcedor. Na sua opinião, o que é melhor? É um clube apostar nas marcas, nas velhas marcas, Nike, Puma, Adidas, que vão elevar esse custo para o torcedor, ou produzir a sua própria marca e deixar isso mais acessível? Eu acho que a gente tem... Eu vou entrar na contramão um pouco da história da elitização daqui a pouco, não exatamente em relação a esse ponto. Acho que o ponto central, assim, a gente tem um vício no Brasil, e é um vício que existia muito quando a gente falava sobre a construção dos novos estádios. Quando você diz assim, o estádio vai ficar muito caro para o torcedor. Mas por que tem cadeira, tem que fazer ficar caro? Quer dizer que para ser barato você tem que ir na geral e ficar assistindo o tornozelo do jogador, como acontecia no Maracanã e no Mineirão? Você precisa cobrar um preço justo e servir um espetáculo justo. Essa é a questão central. A questão das camisas serem de marca própria ou não serem, não tem necessariamente a ver você colocar a marca da Puma ou a marca da Adidas, não pode ser o que encarece. Até porque, no caso do Fortaleza, o Fortaleza produz nas mesmas fábricas que produzem o uniforme da Nike. Só muda o selo. Então não pode ser essa a questão. Eu também paguei uma camisa do Fortaleza no Castelão recentemente, R$270. Também não é barato. Eu paguei na do Bahia, foi R$120. A do Santos, segundo essa pesquisa, é a mais cara, perto dos R$400. E a mais em conta dos grandes clubes de Série A, B e C é do Bahia, R$120, R$9,90. O Palmeiras está fazendo a camisa que você faz dependendo do tecido que você quer, né? Você quer o modelo jogador ou você quer o modelo torcida? E você pode ter um modelo mais barato. Assim como você pode ter as camisas com todos os patrocinadores, só com um patrocinador. E no caso do Flamengo, por exemplo, você não precisa ter patrocinador nenhum. Você pode comprar, você compra e manda colocar. O ponto não pode ser esse. A questão é, você tem que ter uma qualidade suficiente para vender um produto que custe o que ele vale. E combater a pirataria, porque se você combater a pirataria, você vai ter uma chance maior de arrecadar mais e poder baratear o produto. Então, até sobre essa pirataria, tem um projeto do Fortaleza, em parceria com os vendedores ambulantes em porta de estádio, né? Que eles vendem o produto oficial do clube, liberado pelo próprio Fortaleza, num preço muito mais em conta. E isso é também o que ajuda, assim, aí é realmente em conta, tipo 50, 40, 60 reais, mas é um produto próprio do clube que combate a pirataria. Sim, a questão é quanto vale o produto. Se você não pagar o tecido, você não vai fazer a camisa. Com certeza. Em relação, ainda dentro do que a gente está falando dessa área de marketing que envolve o futebol. Sócio-torcedor. Você acabou de citar os Geraldinos, né? Saudosos Geraldinos da época do Maracanã, que já passou por 800 reformas. Hoje, para o pobre ir para o estádio, tem que ser treino aberto ou alguma ação como, por exemplo, sem querer menosprezar, ir no futebol feminino, incentivar o futebol feminino, que você paga 10, 20 reais. E você leva o torcedor do antigo futebol dos anos 80, aquele que empurrava o time. Está muito elitizado hoje por causa do sócio-torcedor, que você tem que pagar alguma coisa para ter um benefício para ir para o estádio e pagar ingressos altos. Não, eu não concordo com essa tese, Xene. Assim, a gente pode debater longamente essa história. Eu acho que assim, eu fiz uma coluna na Folha no ano passado, em que eu levantava os preços dos ingressos do campeonato de 83, que foi o campeonato de maior média de público da história. Os ingressos custavam R$600 até as quartas de final e custavam 800 cruzeiros, tanto no Morumbi quanto no Mineirão, no Maracanã. Eu peguei o ingresso do Flamengo no Maracanã, eu fui na final Santos e Flamengo no Morumbi, e ela foi mais cara do que os ingressos anteriores, mas o ingresso no Maracanã, que custava 600 cruzeiros até a quarta de final, custou 800 cruzeiros na semifinal e na final. Ou seja, você teve um crescimento de 33% do ingresso na hora da subida do preço. As médias de público dos campeonatos no Brasil indicam que os estádios estavam vazios. Se você tem a maior média de público da história dos campeonatos no Brasil, é 22 mil pessoas em 1983, quando o Maracanã tinha 200 mil lugares. Então você tinha, a média de público do campeonato era praticamente 10% do maior estádio. O que acontecia muito com a gente? A gente acordava de manhã, olhava para o céu e falava, nossa, tá um sol lindo, né? Vou pro clube, vou pra praia.
Ou acordava na semana seguinte, olhava pro céu e falava assim, acho que vai chover, né? Vou ver o jogo na TV. Ou não via TV, eu ficava ouvindo no rádio porque não passava na TV. O que acontece com o sócio-torcedor, e o objetivo do sócio-torcedor não é encarecer, ao contrário, é fidelizar. Então, vou dar um exemplo que eu acho uma história maravilhosa que aconteceu comigo na minha vida o ano passado. Minha filha me liga e fala assim, pai, o ingresso mais barato para ver Palmeiras e São Paulo pela Copa do Brasil é R$180. Eu falei, Bruna, mas você paga 36. Não, pai, você não está entendendo. O ingresso mais barato é R$180. Não, Bruna, pera, você paga R$144. R$144 pelo plano de sócio ouro e você tem 100% de desconto. Faz a conta, são 4 jogos por mês. 144 por 4 são R$36 por jogo. Não, mas você não está entendendo. Não, Bruna, você que não está entendendo. Você foi no cinema domingo. Quanto você pagou no ingresso? Ah, não sei, pai. Olha pra mim quanto você pagou no ingresso. R$50. Então, você tá pagando R$50 no ingresso no domingo pra ir no cinema e tá pagando R$36 pra ver Palmeiras e São Paulo. Porque você, que é o que aconteceu com Palmeiras e Corinthians foi o seguinte, você sabe que se você quiser ir assistir a Palmeiras e Boca Juniors na semifinal da Libertadores, você tem que ir Palmeiras e Água Santa. Tem que ir Palmeiras e Ituano. Você tem que pontuar, né? Você tem que ter 80% de presença. E nesse caso você tem sempre 100% de desconto. Só que a gente não está fazendo essa conta. No ano passado, antes de São Paulo, quartas de final da Copa do Brasil, foi contra o Palmeiras. Então, algum jogo que eu não vou lembrar exatamente qual foi, eu ouvi na ESPN. O ingresso mais barato do Morumbi é R$150. Eu falei, peraí. Para quem paga 17, o ingresso sai 32. Porque 17 por 4 do sócio torcedor, mais o desconto que ele tinha, a conta que eu fiz foi R$32. Eu lembro, Xene, de um Palmeiras e Mojimirim, que foi a primeira vez que eu paguei ingresso para ir no tobogã, em 88, que o Nelson Duque veio até o tobogã, porque a mancha ficou no tobogã, e protestava contra o Nelson Duque pelo aumento dos preços dos ingressos. Mas o estádio estava vazio. O Palmeiras tinha média de público em 94, quando foi campeão brasileiro. A média de público do Palmeiras no Parque Antártica foi de 19 mil pessoas. A média do Palmeiras hoje é 36 mil. A média desse Campeonato Paulista, talvez em função dos 3 meses sem futebol de clube, o Campeonato Paulista subiu 48% a média de público, o São Paulo subiu 57%, o Corinthians subiu 48% e o Palmeiras, que tem um estádio menor, subiu 37%. Então, a questão central é claro que você precisa ter ingresso para todas as camadas sociais. Todas têm que ter acesso ao estádio. Então, quem não tem condição de ir, tem que ter condição de ir. É democratizar o acesso, não tem dúvida nenhuma disso. Mas é uma falsa impressão a de que antigamente o estádio estava lotado e que a população do Capão Redondo estava no Morumbi, e não estava. Porque o estádio estava vazio. Senão as médias de público seriam muito maiores. É só você pegar... Eu fui ver São Paulo e Atlético Paranaense em 91 com 2 mil pessoas no Morumbi, numa segunda-feira à noite. A gente cansou de ir em jogo com o estádio vazio. Tirou clássico, geralmente era vazio. O Corinthians em 2013, para voltar mais perto, era campeão do mundo e a média de público do Corinthians no Campeonato Paulista foi de 27 mil pessoas. A média do público do Corinthians nesse campeonato foi de 39 mil. Em Itaquera, as pessoas diziam assim, o Corinthians vai para Itaquera, ninguém vai para Itaquera. E a média de público do Corinthians em Itaquera é muito maior por causa do sócio. Agora, isso está pronto? É a solução do futebol brasileiro? Não, não é. Primeiro que você não pode ter um campeonato brasileiro com uma média de público de 21 mil pessoas, ainda que seja a segunda melhor de todos os tempos, né? Porque a gente sabe que a melhor média de público do campeonato brasileiro foi de 83, a segunda foi de 19 e a terceira foi de 22. Nós estamos falando de 21 mil pessoas de média de público num campeonato brasileiro. É muito pouco. Então é claro que você tem que conseguir colocar mais gente de todas as camadas sociais, mas a gente precisa olhar para a realidade do que está acontecendo e comparar com a realidade do que acontecia, não com a ilusão que a gente tinha de que todo jogo estava cheio, porque não estava. E é o que você falou também da manutenção das arenas, né, dos estádios, que tem um custo muito mais alto hoje do que era até com estádios maiores. O Parque Antártica tinha um custo mensal de R$900 mil. Era muito caro manter o Parque Antártica, o Parque Antártica até 2010 que existia. Então,
é preciso você tem custo. Não adianta você comparar. A gente achar que vai ser lindo a gente continuar mais 15 anos olhando o Champions League à tarde e ver o Campeonato Brasileiro à noite e dizer assim, nossa, é outro esporte. Claro que é outro esporte, tem outro custo também. Mas o custo você não tem que esfolar quem paga. E não está esfolando quem paga na medida em que você paga R$36 se você for sócio. Meu debate com o Celso Zelt, meu amigo Celso Zelt, é que ele fala assim, mas antes eu podia ir, mas o estádio estava lá esperando você ir. E você decidia se você ia ou se você não ia. O que o estádio está fazendo hoje é dizer para você, eu preciso dar prioridade para quem vem em todo jogo. E o estádio está mais cheio hoje, embora os estádios sejam menores do que eram, está mais cheio hoje do que estavam antes. Ou 2019 e 2022 não seriam a segunda e terceira maior média de público da história do Campeonato Brasileiro. E quando eu falo do Campeonato Brasileiro, é de qualquer campeonato no Brasil, né? Porque as médias de público do Campeonato Paulista, nos anos 80, de público do campeonato eram de 5 mil, de 6 mil, de 7 mil. Né? Que não tem condição de você imaginar um campeonato que joga Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Guarani, Ponte Preta, Botafogo de Ribeirão Preto. Você tem 6 mil pessoas de média de público. Desse campeonato foram 11 mil. É muito abaixo do esperado. Muito, mas muito abaixo do esperado olhando para a história. Eu abro o computador aqui e te mostro médias de público. O Flamengo tem no Brasileirão 33 jogos abaixo de 5 mil pessoas, num estádio que tinha 200 mil lugares. O que ajuda muito, acredito que seja o setor popular também. No Morumbi, por exemplo, o setor amarelo é setor popular, que é R$10 o ingresso. Isso também que é a pessoa que não paga o sócio, mas que mesmo assim tem o setor que disponibiliza a chegada. Mas não é isso que está mudando. O que está mudando a cultura de público no futebol brasileiro é o sócio. Ah, com certeza. É a fidelização. E o São Paulo não acredita no plano de fidelização com 80% de pontuação para você ter a primeira pré-venda, porque o São Paulo acha que o Morumbi é muito grande. E é verdade, só que tem um contraponto. O Morumbi é muito grande, mas o torcedor que quer ir no setor vermelho, ele tem que saber que se ele não conseguir, não tiver todo o jogo, quando ele quiser ir no setor vermelho, não vai ter setor vermelho para ele. Realmente, isso não tem no São Paulo mesmo. O sócio vira uma várzea às vezes quando compra. Mas, então, nos últimos 3 anos também, chegou no Brasil uma coisa nova, chamada SAF, que, bom, movimentou muito dinheiro, chegada de jogadores de fora, técnicos de fora, um dinheiro injetado no futebol brasileiro talvez jamais visto em todos os tempos. E, bom, saber de você, isso vai fazer bem pro futebol brasileiro? Vai fazer mal? Tem clube que apoia, tem clube que não apoia? Primeiro, hoje tem uma insegurança jurídica que não devia existir. Tem um artigo que eu vou publicar até do Lucas Calil, filho do Alexandre Calil, um advogado, que julga que tem 4, pelo menos, artigos inconstitucionais na lei da SAF. Mas eu acho que a lei da SAF é positiva. Ela só não pode ser vista como remédio, como vacina. Ela não é vacina para incompetência. Não existe vacina para incompetência. A lei da SAF, ela é apoiada, inspirada na lei da SAD, que nasceu na Espanha em 1990 e na época se deu 4 anos para todos os clubes se adaptarem à legislação para que ela entrasse em vigor. Só que na Espanha, diferente daqui, ela foi obrigatória. Todos os clubes tinham que virar SAD, menos Real Madrid, Barcelona, Atlético Bilbao e Osasuna, que eram saudáveis. E Real Madrid, Barcelona e Atlético Madrid não era nem para ser saudáveis, era pelo histórico de nunca terem sido rebaixados. Isso não foi saída para todos os clubes. O Atlético de Madrid virou SAD imediatamente e 6 anos depois foi para a segunda divisão. E passou 2 anos na segunda divisão e depois voltou. O Sevilha quebrou e depois voltou para ganhar a quantidade de Copas da UEFA e Liga Europa que ganhou. Então, o Valência teve momentos brilhantes, finalista de 2 Champions League, e depois voltou para ficar nesse bloco intermediário baixo do Campeonato Espanhol. Então não existe receita pronta. O Real Madrid não é SAD e o Milan era do Berlusconi, funcionava como uma empresa brilhantemente e o Real Madrid perdia para o Milan. E depois o Real Madrid, que é um clube social, passou a ganhar tudo e o Milan, pós-Berlusconi, desde 2012, não chegava às quartas de final da Champions League. Então não tem uma receita pronta. A legislação, ela visa criar um mecanismo de recuperação da indústria. SAF não é prefixo de safar-se. Não é para você se safar. SAF é para você conseguir criar um mecanismo de mais clubes se capitalizarem,
terem a obrigação de pagar os impostos e gerarem empregos e fazer o que a indústria do futebol precisa fazer e faz na Inglaterra, na Espanha, que é gerar emprego e pagar imposto, produzir riqueza. Ajeitar a casinha, né? Não é ajeitar a casinha, é assim, futebol é indústria, como o turismo é indústria, como a indústria automobilística é importante e tem subsídio. Se o futebol funcionar no Brasil como funciona na Inglaterra e na Espanha, você vai gerar muito mais emprego a partir do futebol, da mescla de futebol e esporte com o turismo. Você já imaginou você trazer mais turistas para o Rio de Janeiro para irem ao Museu do Flamengo, para irem ao Museu do Futebol Brasileiro no Maracanã, para você colocar o futebol dentro desse roteiro? Quantas pessoas você conhece que foram para a Espanha e no roteiro de Espanha só tinha Barcelona e Madrid, apesar de ir para as Astúrias ser sensacional, ou de ir para Sevilha, na Andaluzia, ser sensacional? As pessoas colocam Madrid e Barcelona porque tem o turismo do futebol. E isso gera emprego. Isso gera muito emprego. Então, o futebol funcionar como indústria é importante para o país. Agora, para isso você precisa recuperar a indústria. E não é você simplesmente... Agora tem uma discussão jurídica que é gravíssima, que é essa insegurança que Botafogo foi o primeiro a relatar e talvez, de fato, tenha uma necessidade de revisar a legislação, porque muitos tribunais do trabalho estão recebendo as denúncias ou os processos trabalhistas e dizendo que não pode se encarar que esses processos têm que ser levados para o clube e entrar numa fila, em vez de serem pagos pelas SAFs, porque senão seria um calote ilegal. E de fato tem um aspecto de ser calote ilegal, a legislação que foi criada. Só que ela foi criada na tentativa não de dar um calote, mas de tentar recuperar a estrutura dos clubes para que eles possam voltar a existir de uma maneira decente. Não pode ser para calote ilegal, e quem vai determinar isso é a Justiça do Trabalho, a médio prazo. 2 semanas atrás, ou 3 semanas atrás, o presidente do TST esteve no Rio de Janeiro e falou que a questão vai se criar uma jurisprudência. E ele entende que a jurisprudência que vai se criar vai ser favorável à legislação que hoje existe. Mas, por enquanto, tem um monte de tribunal do trabalho que está dando ganho de causa para as ações trabalhistas. E isso vai derrubar, vai devolver toda a dívida para a SAF. E, nesse caso, a legislação não vai funcionar para nada. Se ela funcionar, ela não vai funcionar para todos. Vai ter clube grande que vai quebrar, vai ter clube pequeno que vai funcionar, vai ter clube grande que vai voltar a brilhar, vai ter clube grande que vai se estabilizar no bloco intermediário, como no mundo inteiro. O Atlético de Madrid quebrou e depois voltou. Agora, a legislação, ela é importante se ela conseguir, ela vai ser muito importante se ela conseguir recuperar a indústria, criar um mecanismo para o futebol ser encarado pelo governo como parte da economia do país. Esse é Paulo Vinícius Coelho, aqui no nosso Pod Jora, em parceria com a ACESP, a Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. Nas redes sociais da ACESP, podcasts já produzidos com grandes nomes do jornalismo. E aqui no Pod Jor FC também você vai acompanhar o nosso programa com Maurício Noriega, nosso programa de estreia. Estou aqui com o Arthur Bittar e com os seus colegas da ESPM que vão fazer perguntas agora para o PVC. Tudo bem, Paulo? Meu nome é Gustavo, sou do 7º semestre de jornalismo e é sobre um assunto que vocês estavam falando antes, sobre a questão dos estádios. E eu, como corintiano, eu vi um corte do André Sanches no podcast Casal Coringão, dele falando sobre a ampliação do estádio do Corinthians, que seria possível, que é só ampliar, estender, que nem aquelas arquibancadas que estavam na Copa do Mundo, só que ele não faria isso pelo custo de manutenção, que precisaria de, enfim, patrocínios, investidores para bancar toda essa manutenção, e também porque, segundo ele, a torcida do Corinthians não lotaria todos os jogos dos setores disponíveis e só alguns jogos específicos, clássicos, Libertadores, enfim. Você acha que esse tipo de pensamento dele é certo na questão até econômica do clube, porque realmente vai ter um custo de manutenção alto e não vai lotar tanto, ou é um desperdício de chance do Corinthians de, por exemplo, pagar uma dívida que hoje chega a 1 bilhão e que o Corinthians precisa urgentemente pagar para não passar aí por situações piores
como instituição. Eu acho que às vezes a gente, no futebol brasileiro, ainda não consegue entender as razões das coisas. Por que você vai aumentar um estádio que não tem 100% de ocupação? Se você mora numa casa de 3 quartos em 6 pessoas, você precisa de mais 3 quartos. Agora, se você mora numa casa de 2 quartos em 2 pessoas, um casal, você tem um quarto livre. O que está acontecendo no futebol brasileiro, no caso do Corinthians, o Corinthians tem um estádio de 48 mil pessoas e tem uma média de público de 37, 38. Você ainda tem 9 a 10 mil lugares. Pensa no que aconteceu na Inglaterra. O Manchester United, todos os estádios, a partir do momento em que a Inglaterra decidiu como política do Estado que ia ter o futebol como indústria, que tinha que gerar emprego e pagar imposto, a partir dali, final dos anos 80, quando houve a tragédia de Sheffield, e eles decidiram que todos os estádios, para oferecer segurança e trazer mais gente para dentro da indústria, para dentro dos estádios, para dentro do futebol, os estádios tinham que ter lugares só sentados, todos os estádios ingleses diminuíram de tamanho. Old Trafford passou a ter 68 mil lugares. Chegou um momento no meio dos anos 2000, 2004, 2005, que o Manchester United tinha 100% de ocupação. O que ele fez? Conseguiu aumentar para 75 mil lugares. E continuou com 100% de ocupação. Porque ele sabia que tinha uma demanda. Por que você amplia um estádio? Porque você tem 100% de ocupação, você estuda e percebe que tem demanda para mais 4, ou para mais 5, ou para mais 10 mil lugares. É que a nossa cultura, a gente não consegue se livrar dessa cultura do gigantismo. Eu vou ter o maior estádio vazio do mundo. Durante décadas, o Brasil teve o maior estádio vazio do mundo, que era o Maracanã. Eu não preciso ter o maior estádio vazio do mundo. Eu preciso ter a maior capacidade de lotar estádio do mundo, que é o que a Alemanha conseguiu fazer. O Borussia Dortmund tem um problema, porque o Borussia Dortmund tem 80 mil lugares e não vai ampliar, e tem 80 mil pessoas todo jogo lá dentro. Nesse momento você tem um problema. Nesse momento você está perdendo dinheiro. Porque você pode colocar mais 5, mais 10 mil pessoas lá dentro. Nesse caso do Corinthians, não. Eu tenho 10 mil lugares vazios ainda. Se eu criar mais 10 mil lugares, eu vou ficar com 20 mil lugares vazios e ter que fazer a manutenção de 20 mil lugares vazios. Então, assim, é uma coisa que falta para o futebol brasileiro justamente por isso. Porque o futebol brasileiro nunca foi visto como indústria. Ele não tem que gerar dinheiro. E ele tem. Ele tem que gerar emprego. Ele tem que pagar imposto. Ele tem que criar mecanismos para ser importante para o país. E não é importante só do ponto de vista cultural, que ele continua sendo importante do ponto de vista cultural. É parte da nossa sociedade. Ver futebol, você anda na rua e você pergunta que time você torce. A maior parte das pessoas responde: sou corintiano, palmeirense, flamengo, rubro-negro, vascaíno. Então é parte do nosso dia a dia. Você não pergunta para que tenista você prefere torcer. Você pergunta para que time de futebol você torce. Mas essa cultura precisa se transformar. A gente precisa fazer isso virar parte também da vida do país, no sentido de que tudo aqui, da indústria automobilística a quem produz chiclete, está gerando emprego e pagando imposto. O futebol tem que ser assim também. Mais uma pergunta. Oi. Eu sou a Heloísa, estou no 3º semestre de jornalismo e o futebol é muito polêmico, né? O que, para mim, é a minha opinião, a sua pode ser diferente. Mas tem algumas pessoas que pesam bastante nos comentários. Como que no início da sua carreira e até agora você lida com eles? Depende do comentário. Eu acho que assim, o futebol tem muita visibilidade. É muito engraçado você pensar assim. Foi um filhote de pensamento meu de domingo para segunda-feira e eu não escrevi porque eu não consegui achar o mecanismo certo de dizer isso e talvez eu nem consiga, mas eu vou tentar aqui. Quando a gente chegou no ápice da pandemia, virou um clichê repetir a frase: o futebol não é uma bolha. Porque não é uma bolha, evidentemente que ele não é uma bolha. Ele não é uma bolha nem para um lado e nem para o outro. No domingo, quando o torcedor invade o campo no Beira-Rio com uma criança no colo e agride um jogador e um cinegrafista, aquilo é assustador e tem uma visibilidade fabulosa. Você vai dizer: olha o que acontece no futebol. No dia seguinte, um garoto de 13 anos
esfaqueia a professora dele e mata. Aí você vai dizer, isso é do futebol? Não, o futebol te dá uma visibilidade gigantesca para os problemas que o país tem. O futebol não é uma bolha. O futebol é parte da sociedade. O futebol é reflexo do que nós somos. Como os nossos políticos são reflexo do que nós somos. É o cara que fura a fila e depois vota no Bolsonaro. Então, tudo um pouco. Agora, o futebol te dá uma visibilidade muito grande para questões muito graves que estão na sociedade. E muitas vezes você. Muitas vezes você puxa do futebol um exemplo que é uma hipérbole do que está acontecendo no mundo. Mas ele faz aflorar, ele faz aparecer. Você fala, olha como o mundo do futebol é machista, olha como o mundo do futebol é homofóbico, olha como o mundo do futebol é o mundo do futebol, ou somos nós? Eu acho que é aí que está o ponto. Muitas vezes a gente ataca o que a gente está vendo. Mas o que a gente está vendo é só a parte mais visível do que está acontecendo. Boa tarde, PVC, tudo bem? Eu sou Felipe, estudante de jornalismo do primeiro semestre. E no começo da sua entrevista você falou sobre os estádios não estarem lotados por causa da polícia, que eles não deixam alguma porcentagem do estádio. Não é por causa da polícia. Não, porque a polícia não autoriza a venda de todos os ingressos. O que eu digo é o seguinte, eu acho um absurdo você ter um estádio, como o estádio do Palmeiras, por exemplo, que eu sei a capacidade exatamente, 43.307 cadeiras. E a polícia é remunerada. Há mais de 30 anos a polícia é remunerada em São Paulo. Aí você tem o laudo da Defesa Civil, você tem o laudo do Corpo de Bombeiros, você tem a liberação para vender 43.307 cadeiras. A polícia chega no estádio e diz assim, aqui não pode vender, aqui não pode vender, Limitação aqui não de pode segurança vender. que eles falam. Eles falam limitação de segurança, só que a limitação de segurança quem tem que dar é a Defesa Civil. Se eu tenho um laudo para vender 43.307 cadeiras e se eu estou remunerando a polícia, ó, amigão, eu estou pagando você para você me dar segurança nesse lugar que eu tenho aqui com o laudo do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. Se você não pode fazer, você me desculpa, eu vou contratar segurança particular. É isso que eu penso, que nenhum dirigente pensa igual, senão já teria feito. Sim. E quando em 2016 foi instituída a torcida única aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro não tem torcida única nos clássicos, você acha que isso é uma medida necessária ou você acha que isso não está certo? Eu acho que é o fracasso do Estado. É o fracasso do Estado. Ao mesmo tempo, eu entendo que isso deu uma sensação de segurança para algumas pessoas, que tem mais gente em São Paulo indo aos estádios, o que também é uma parte que não dá para medir quanto percentualmente, pode ter a ver com isso. É muito engraçado quando você vivia períodos longos dizendo... Eu sempre discordei disso, as pessoas falavam o Flávio Prado cansou de falar no rádio, né? Não vá ao estádio. Como assim não vai ao estádio? Eu pago imposto. Quer dizer, vai dizer assim, não ande de carro em São Paulo que você pode ser assaltado. Ó, eu estou pagando imposto. Então eu pago imposto para sair da minha casa e para o lugar que eu acho que eu tenho que ir, para me divertir. É o fracasso do Estado você dizer não vá ao estádio. É o fracasso do Estado você dizer que só tem uma torcida que vai entrar em campo. A gente sabe que muita gente fura isso, né? Tem muito palmeirense que vai em Itaquera ver jogo Palmeiras e Corinthians. Tem muito corintiano que já foi ao Allianz Parque e viu Palmeiras e Corinthians. Muito São Paulino que foi ao Allianz Parque e viu Palmeiras e São Paulo e palmeirense que foi ao Morumbi. Isso acontece, só que você está com a torcida do lado de fora. Tem um outro aspecto desse problema que eu acho que assim, é muito doido como a gente resume muito o problema. Quando você determina que pela cultura do jogo do mandante, né? Nos estádios novos, até 2008 ou até fevereiro de 2009, o Morumbi era o palco dos clássicos de São Paulo. O Morumbi era o Maracanã de São Paulo. Então você ia com as duas torcidas num local espaçoso para chegar, tinha problema de vez em quando, mas você tinha a cultura de fazer os jogos lá. A partir do momento em que você faz os clássicos em Allianz Parque, Neoquímica Arena, Morumbi e Vila Belmiro, você não divide. Quando você coloca 10% da torcida visitante,
você está dizendo para aquela torcida visitante que quem vai é o batalhão de choque. Isso não é só no Brasil. Eu assisti Manchester United e Manchester City em Old Trafford e a torcida mais barulhenta era do Manchester City porque era o batalhão de choque. Então você fala assim, mas é muito mais democrático que vão as duas torcidas. Eu estou de pleno acordo. Mas quando você dá 10% de torcida para o visitante, não vão as duas torcidas. Vai a torcida mandante e vai o batalhão de choque visitante. É isso que acontece. Então também não é verdade que você está democratizando. Agora, isso independentemente disso, eu sou a favor de que tenha duas torcidas representadas ali dentro. Senão, é o fracasso do Estado. E tanto é o fracasso do Estado que você determina desde 2016 a torcida única e 6 meses depois tem uma morte embaixo do minhocão, a 1,5 km do estádio. E continua tendo morte a 30 km do estádio, a 50 km do estádio. Então não é isso que está solucionando a violência. O que soluciona a violência é a educação. E isso é um processo de 50 anos. Que aí, infelizmente, entra no assunto do aluno que esfaqueou a professora, né? Que talvez é aquela liga que a gente tem que colocar, que é o reflexo que a gente tem da sociedade no futebol. É isso. Eu sempre falei, eu lembro de uma palestra que eu fiz em Itu com o Edu Afonso. Meu filho não tinha nascido, meu filho tem 23 anos, tem a idade de vários de vocês, ou talvez mais velho. E o Edu era um pouco desse período de um discurso com o qual eu nunca concordei, que é... ir ao estádio não leva a nada. Ir ao estádio, eu sempre disse o contrário. Eu acho que o estádio, a cultura do estádio, ela nos dá um pouco a metáfora da vida. Não é o estádio, é o esporte. Se você jogar vôlei, se você jogar tênis, se você jogar basquete, você vai ter esse mesmo sentimento. Mas para quem não está jogando em alto nível de performance, o futebol te mostra muito isso. Por que metáfora da vida? Porque na vida você ganha e perde todo dia. E no futebol você ganha e perde todo dia. Você perde de manhã e ganha de tarde e perde de noite. É assim que é a nossa vida. E o futebol ensina muito isso. A você entender que você vai ganhar e perder. Sabe? O palmeirense que ficou 17 anos na fila entende por que está perdendo e entende o valor da vitória quando ele ganha. Isso a gente faz a vida inteira. O futebol ensina muita coisa. E aquele time que está no alto hoje sabe que vai cair. Vai Claro. chegar aquele momento lá na frente que não vai ter mais essa glória atual de um Flamengo, de um Palmeiras, por exemplo. Exatamente. A gente está acostumado a isso, a não ter um time só que vença, porque o outro vai ganhar. O outro vai ganhar de você. Então eu acho que é muito importante para as pessoas. Eu sempre quis que meus filhos gostassem de futebol e felizmente eles gostam por causa disso. Porque ensina a ganhar e a perder. Agora, a gente está ganhando e perdendo. Nesse país a gente está perdendo muita coisa. A gente está perdendo muito o respeito. E esse é o maior problema. PVC, agora você vai voltar para onde você já esteve, um bate-bola. Só que é diferente. Esse bate-bola é com o Thiago Bittar fazendo aquele ping-pong com o PVC, Thiagão. Bom, coisa simples. Perguntinha rápida. Um jogo marcante pra você. Palmeiras 4, Corinthians 0, 12 de junho de 93. A melhor seleção brasileira que você já viu. 2002. Um gol marcante. Zinho contra o Corinthians. O melhor jogador do mundo atualmente. Messi. Quem ganha essa Champions? Manchester City. Um ídolo no esporte. Um ídolo no esporte. É engraçado essa pergunta, porque eu adoro dizer assim. Meu irmão tinha uma explicação muito boa. Ele fala assim, você não pode ser meu ídolo porque ele dirige um carro bem. E é muito doido, né? Assim, é engraçado que eu não tenho ídolos no sentido de... Porque o ídolo é um cara que você admira. Então, ídolo é Gandhi, é Mandela. Eu podia dizer Pelé, mas o Pelé tem um problema com uma pessoa como... Não que ele seja uma má pessoa, mas ele teve um problema grave ao não reconhecer a filha. O Zico. Porque o Zico, você está do outro lado do mundo, um dia você manda uma mensagem para ele, quando você acorda tem uma mensagem do Zico no teu celular. E do Viola você não consegue. E um ídolo pra vida?
Eu acho que é isso. É o cara que sabe que ele tá de passagem. O Zico sabe que tá de passagem. Seu melhor amigo, melhor parceiro de transmissão. Putz, fiz tanta transmissão legal, com tanta gente legal. Eu vou falar Zé Trajano, porque o Zé Trajano comentou o jogo comigo e eu não firo nenhuma suscetibilidade de narrador. E o Trajano foi quem me levou pra televisão. O melhor jogo que você já comentou. França 3, Argentina 3. E pra terminar, time brasileiro que vai surpreender esse ano. Se ele vai surpreender... Pela análise de começo de ano, o que você acha que não tá tendo muita visibilidade, mas que pode dar muito certo? Que pode dar muito certo? Surpreender. O Vasco. Positivamente, você fala? A gente falou, surpreender, você tem os dois lados, né? O São Paulo pode surpreender também. Também. Vasco e São Paulo, aí fica a interrogação se vai ser pra cima Não ou pra quero baixo. surpresas pro São Paulo. PVC, em nome dos alunos aqui do Podjó, da CESP, obrigado, um prazer demais Prazer é ter meu. você aqui, você que voltou às suas origens paulistanas, parceiro ali de bairro, e com esses alunos aí que estão com os olhos brilhando, como disse o Noriega há pouco, que tem uma trajetória inteira pela frente, e acredito que você é inspiração para muitos que Muito estão legal aqui. isso. Obrigado, Muito legal. né? Obrigado, galera. Valeu. Posso falar? Hã? Fala aí, Thiagão. Não, acho que posso falar em nome de todo mundo que tá aí, que tem mais ou menos minha faixa etária, que você é uma grande inspiração pra todo mundo e que Valeu. pra mim é um prazer estar representando todas as pessoas que estão por aí. Obrigado. E antes da gente dar a ficha técnica, é importante o que você vai falar, porque eu já senti isso, você sentiu isso como profissional e a galera vai seguir o seu caminho. Você falou que só fala o time que você torce quando você é perguntado. Mas quando a gente olha para você, a gente vê o jornalista primeiro, não vê o torcedor. Quando a gente olha para o Mauro Betting, a gente vê o jornalista, a gente não vê o torcedor. Então fala um pouco dessa relação que você vai falar, obviamente, do seu time, que a galera já sabe, aqui muitos, né? Pelo que você fez no bate-bola. Mas saber separar no texto, no microfone, o time, a crítica daquele seu time para a sua profissão. Xênio, eu adoro a resposta que eu dou para essa pergunta, a resposta inteira, sim, porque eu inventei essa resposta, mas eu acho uma resposta muito sincera e muito... Eu gosto muito dela. Eu não digo meu time nunca, a não ser quando é relevante. Ou seja, toda vez que alguém me pergunta, nesse caso eu exerço a primeira missão da minha profissão, dou a informação certa. Eu gosto muito dessa resposta. Eu torço pro Palmeiras. Mas assim, uma coisa que me ajudou muito, duas coisas me ajudaram muito. Eu queria ser jornalista esportivo muito cedo. Eu tinha 14 anos e eu queria ser jornalista esportivo. Não falava pra ninguém, pouca gente, porque eu era muito tímido e toda vez que eu esboçava a falar, eu ouvia que eu era muito tímido e não ia ganhar dinheiro. É a pura verdade, as duas coisas. Não que eu possa reclamar do dinheiro, não. Mas assim, aí a outra coisa que me ajudou muito é que o meu avô era luso. E o primeiro jogo que eu fui ver na minha vida foi Portuguesa e Juventus. E meu pai é santista, e eu cansei de ver Santos e Palmeiras na torcida do Santos. E quieto. Eu queria ser jornalista, então eu tinha que ver o jogo entendendo o jogo, e depois eu estava na torcida do Santos e eu ia ver quieto, eu ia ver o jogo. Isso me ajudou muito. As duas coisas me ajudaram muito. Sabe que eu falo de sacanagem, mas é brincadeira, né? Qual foi a segunda pergunta que eu fiz pra minha mulher quando eu conheci? Qual? Porque eu precisava que meus filhos torcessem. Meu avô era luso, meu pai santista e eu palmeirense. Então eu precisava que ela torcesse pro mesmo clube que eu, porque meus filhos poderiam torcer pro mesmo clube que eu. E aí deu certo. E a segunda pergunta que eu fiz pra ela, então, qual foi? Qual time? Não, qual o seu nome? Muito bom, essa é boa. Essa é boa. PVC, obrigado mais uma vez, agradecendo a todos. Segue aqui nas redes sociais, futuros projetos, podcasts aqui do Podjó FC, da CESP. Agradecendo aqui, Thiagão Bittar, o roteiro e a produção, Gabriel Marcondes e Eduardo Jimenez, mídias sociais, Guilherme Tadeu e o João Pedro Camacho. Nos trabalhos técnicos tivemos o Afonso, Marcelo Bonora, Marcelo Urso. A produção foi da ACESP com a Ana Maria Maioli e o Nelson Nunes. E supervisão de conteúdo dos nossos professores Patrícia Rangel e o Antônio Rocha Filho. Então, aplausos para essa galera toda. Muito obrigado.
Até a próxima. Valeu, PVC. Valeu, Thiagão. Valeu. Tchau, tchau.